Há 10 anos, um CEO viúvo transformou o Natal em silêncio e solidão após perder a esposa grávida. Mas tudo muda quando a filha pequena de uma funcionária. Com sua presença leve e espontânea, a criança reabre portas trancadas pelo luto e reacende memórias esquecidas. Um encontro por acaso se transforma no recomeço de uma família que ele jamais imaginou ter. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A cidade de São Paulo acordava agitada naquela véspera de Natal, com suas ruas repletas de pessoas carregando sacolas coloridas, rostos ansiosos correndo de um lado para o outro em busca dos últimos presentes. As vitrines brilhavam com luzes que piscavam em ritmo constante, e o cheiro de panetone invadia as padarias a cada esquina. Era o tipo de movimento frenético que fazia qualquer um se sentir parte de algo maior, de uma celebração coletiva que preenchia o ar com expectativa e alegria. Mas para Roberto Andrade, tudo aquilo era apenas ruído distante, algo que acontecia do outro lado da janela de sua mansão no Jardim Europa, longe o suficiente para não incomodar, perto demais para ser ignorado. Roberto tinha 42 anos, cabelos escuros começando a embranquecer nas têmporas, ombros largos que carregavam um peso invisível e olhos castanhos que há muito tempo haviam perdido o brilho. Ele era dono de uma empresa de construção civil bem-sucedida, herdada do pai, e expandida com seu próprio suor e determinação. Os negócios iam bem, os contratos se renovavam, o dinheiro entrava, mas nada disso importava quando ele voltava para casa ao fim do dia e encontrava apenas silêncio. 7 anos, 7 natais sozinho. 7 vezes em que ele montou uma mesa para acendeu uma única vela e brindou ao vazio com uma taça de vinho que mal tocava nos lábios. 7 anos desde que Carolina partiu, levando consigo não apenas sua presença, mas também o bebê que esperavam com tanta ansiedade. Uma complicação inesperada durante a gravidez, disseram os médicos. Um quadro que evoluiu rápido demais, explicaram com vozes técnicas e frias. Roberto ouvia as palavras, mas não conseguia processá-las. Tudo o que restou foi um buraco imenso, onde antes havia planos, sonhos, futuro. Ele nunca permitiu que ninguém falasse sobre o assunto. Não recebia visitas, não aceitava convites, não construía novas amizades. Irmã Patrícia tentou por anos fazê-lo sair de casa, apresentar mulheres, retomar a vida social. Ele sempre recusava com educação, mas com firmeza. O luto havia se tornado sua rotina, sua zona de conforto estranha e dolorosa. Dezembro era apenas um mês a ser atravessado, como se fosse uma ponte estreita e perigosa sobre um abismo. Naquela manhã de véspera de Natal, Roberto acordou mais cedo do que o habitual. O sol ainda não havia nascido completamente quando ele desceu as escadas de mármore da mansão, passou pela sala ampla decorada com móveis clássicos e quadros antigos e entrou na cozinha. Preparou um café forte sem açúcar e sentou-se à mesa enorme onde cabiam 12 pessoas, mas que há anos servia apenas a ele. Bebeu em silêncio, observando pela janela o jardim bem cuidado por um jardineiro que vinha uma vez por semana e nunca conversava além do estritamente necessário. O dia seguiu sem sobressaltos. Roberto trabalhou algumas horas no escritório dentro da própria casa, respondeu e-mails, assinou documentos digitalmente, conversou ao telefone com 2 sócios sobre um projeto que começaria em janeiro. Tudo mecânico, automático, sem emoção. Ao meio-dia, almoçou sozinho uma refeição simples que havia preparado na noite anterior. À tarde tentou ler um livro, mas as palavras não faziam sentido. A mente vagava, sempre voltando para os mesmos lugares. Foi no final da tarde, quando o céu começava a ganhar tons alaranjados, que a campainha tocou. O som ecoou pela casa vazia, quebrando o silêncio de forma tão abrupta que Roberto estremeceu. Ele não esperava ninguém. Nunca esperava ninguém. Por um instante, pensou em ignorar, mas a campainha tocou novamente, insistente. Roberto caminhou até a porta de entrada e a abriu com certa relutância. Do outro lado, encontrou uma mulher jovem,
aparentando uns 30 anos, com cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, vestindo calça jeans e uma blusa branca discreta. Ao lado dela, uma menina de uns 7 anos segurava sua mão, olhos curiosos e brilhantes, percorrendo a fachada da mansão com encantamento. A mulher se apresentou. Mariana Santos, da empresa de limpeza residencial que ele havia contratado há algumas semanas para fazer uma faxina completa antes do fim do ano. Ela estava ali para confirmar o agendamento do serviço para o dia seguinte, logo pela manhã. Houve uma confusão na agenda, explicou com voz educada, mas ligeiramente nervosa, e ela preferiu vir pessoalmente, garantir que estava tudo certo. Roberto confirmou meio sem jeito. Sim, podia vir no dia seguinte. Horário combinado, sem problemas. Estava prestes a fechar a porta quando a menina ao lado de Mariana deu um passo à frente, olhando para ele com uma franqueza desarmante. Você mora sozinho nessa casa enorme, moço? A criança perguntou sem filtros, com aquela honestidade brutal que só as crianças possuem. Mariana ficou vermelha na hora, puxando levemente a mão da filha. Júlia, não se mete na vida das pessoas assim, pelo amor de Deus, ela repreendeu. Mas a menina continuou olhando para Roberto, aguardando a resposta. Roberto ficou desconcertado. Não estava acostumado a interagir com crianças, e muito menos a responder perguntas tão diretas. Sim, ele finalmente disse, a voz saindo mais rouca do que pretendia. Moro sozinho. Júlia franziu a testa, pensativa. Deve ser muito triste morar sozinho numa casa tão grande. Parece aqueles castelos que ficam vazios nas histórias. Mariana tentou intervir novamente, claramente constrangida, mas Roberto ergueu a mão num gesto de que não havia problema. Havia algo naquela observação infantil que o atingiu de um jeito inesperado, como se alguém finalmente tivesse colocado em palavras algo que ele sentia há anos, mas nunca admitira em voz alta. Às vezes é mesmo um pouco solitário, ele admitiu, e ao falar sentiu um nó estranho na garganta. A menina não pareceu satisfeita com a resposta. Ela trocou um olhar rápido com a mãe e então, com toda a espontaneidade do mundo, fez um convite que soou absolutamente improvável. Então vem passar o Natal com a gente. A gente mora num apartamento pequeno, mas a mamãe vai fazer frango assado, arroz, farofa e até uma salada de maionese. Vai ser legal. Mariana arregalou os olhos completamente envergonhada. Júlia, filha, o Sr. Andrade certamente tem outros compromissos. Não precisa se incomodar com a gente, ela disse rapidamente, tentando desfazer o convite. Desculpa mesmo, ela é muito espontânea. Roberto ficou parado, olhando para aquela criança que mal o conhecia, mas que o convidava para sua casa com tanta naturalidade. Havia anos que ninguém o convidava para nada, e quando faziam, era sempre com aquele tom de obrigação social, de pena disfarçada. Mas Júlia não tinha pena dele. Ela apenas achava que ele estava sozinho e que isso não era certo. Eu agradeço muito, Roberto disse com gentileza, mas vou ficar por aqui mesmo. Tenho alguns compromissos. Era mentira, claro. O único compromisso que ele tinha era com a solidão, mas não podia dizer aquilo para uma criança. Júlia pareceu desapontada, mas aceitou com um aceno de cabeça. Mariana se desculpou mais uma vez, confirmou o horário para o dia seguinte e se despediu levando a filha pela mão. Roberto fechou a porta e ficou parado no hall de entrada por um longo tempo, o convite ainda ecoando em sua mente. Frango assado, arroz, farofa, uma mesa simples, cheia de gente, cheia de vida. O oposto completo do que ele tinha. Naquela noite, Roberto montou a mesa de sempre. Uma única vela, uma única taça, um prato que mal tocou. Mas pela primeira vez em anos, enquanto brindava ao vazio, ele sentiu algo diferente. Não era exatamente tristeza, nem esperança. Era uma rachadura minúscula naquela carapaça que ele havia construído ao redor do coração, tão pequena que quase passava despercebida. Quase. Na manhã seguinte, véspera de Natal, finalmente cedendo lugar ao dia de Natal propriamente dito, a campainha tocou pontualmente às 8 horas. Roberto, que já estava acordado há algum tempo, abriu a porta e encontrou Mariana com uma expressão apologética no rosto. Ao lado dela, novamente estava Júlia.
Desculpa trazer ela de novo, Mariana explicou, enquanto entrava com seu material de limpeza. A vizinha que ia ficar com ela teve um imprevisto de última hora e eu não podia deixar ela sozinha em casa no Natal. Prometo que ela não vai atrapalhar, vou deixar ela assistindo desenho na sala enquanto trabalho. Roberto acenou, indicando que não havia problema. Ele normalmente se trancava no escritório do segundo andar enquanto a casa estava sendo limpa, evitando qualquer tipo de interação. Mas naquela manhã algo era diferente. Enquanto subia as escadas, ouviu a voz animada de Júlia comentando sobre a árvore de Natal que estava na sala, ainda sem enfeites. Que árvore triste, ela disse em voz alta, sem perceber que Roberto ainda estava ao alcance da voz. Parece que está esperando alguém fazer ela ficar bonita. Roberto parou no meio da escada. Olhou para trás e viu Júlia observando a árvore com aquela seriedade infantil, a cabeça inclinada para o lado. Mariana tentava fazer a filha se sentar no sofá, mas a menina estava fascinada pela decoração incompleta. Foi então que Roberto fez algo que não fazia há muito tempo. Ele desceu as escadas novamente, entrou na sala e parou ao lado de Júlia. "Você acha que está triste?" Ele perguntou, surpreso com a própria voz. A menina olhou para ele e assentiu com convicção. "Árvore de Natal precisa de enfeite, de bolinha colorida, de estrela na ponta. Senão ela fica sem graça." Roberto olhou para a árvore. Ele a montava todos os anos por uma questão de hábito, mas nunca a decorava. Parecia inútil fazer aquilo sozinho. Mas agora, com Júlia ali, olhando para ele com expectativa, algo dentro dele cedeu. "Quer me ajudar a deixar ela bonita?" ele perguntou, e ao fazer a pergunta sentiu como se estivesse abrindo uma porta que havia trancado há 7 anos. Os olhos de Júlia brilharam. Mariana, que observava tudo à distância, hesitou. "Senhor Andrade, a gente não precisa incomodar", ela começou, mas Roberto ergueu a mão. "Não é incômodo", ele disse, e dessa vez estava falando a verdade. "Tenho as decorações guardadas no depósito. Vou buscar." Meia hora depois, a sala estava repleta de caixas abertas, enfeites espalhados pelo chão, e Júlia organizava tudo com a seriedade de quem estava cumprindo uma missão importante. Roberto, sentado no tapete ao lado dela, pegava cada bola de Natal, cada fita, prateada cada estrela de papel, e entregava à menina, que pendurava tudo com cuidado nos galhos da árvore. "Essa aqui é a mais bonita", Júlia disse, erguendo uma bola vermelha com detalhes dourados. "Ela vai no lugar mais especial." "E qual é o lugar mais especial?" Roberto perguntou. Júlia pensou por um momento, os olhos percorrendo a árvore inteira, bem no meio, onde todo mundo vê quando entra na sala, porque as coisas bonitas precisam estar onde as pessoas conseguem ver. Roberto sentiu algo apertar no peito. Ele pegou a bola das mãos de Júlia e a pendurou exatamente onde ela havia indicado. Estava perfeito. Mariana observava tudo enquanto limpava a estante ao fundo da sala. Havia algo profundamente tocante naquela cena, algo que ela não conseguia nomear. Aquele homem, claramente marcado por alguma dor profunda, estava sorrindo. Era um sorriso pequeno, contido, mas era real. E sua filha, com toda a inocência do mundo, estava fazendo algo que ninguém mais havia conseguido fazer. Estava fazendo ele participar da vida novamente. Quando a árvore finalmente ficou pronta, Júlia deu um passo para trás, observando o resultado com orgulho. "Agora sim", ela declarou. "Agora ela está feliz." Roberto olhou para a árvore e, pela primeira vez em 7 anos, não viu apenas um objeto decorativo cumprindo um protocolo social. Ele viu algo que havia sido construído com cuidado, com atenção, com presença. Ele viu vida. "Obrigado, Júlia", ele disse, a voz carregada de uma emoção que não conseguia esconder. "Você tem razão. Agora ela está feliz." A menina sorriu, satisfeita, e voltou a brincar com os enfeites que haviam sobrado. Roberto ficou ali, sentado no chão da sala, cercado por caixas e fitas, e percebeu que algo dentro dele havia mudado. Era sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Uma rachadura maior naquela carapaça.
uma luz entrando por uma fresta que antes estava completamente fechada. Mariana terminou a limpeza algumas horas depois. Quando foi embora, levando Júlia pela mão, a menina acenou para Roberto com entusiasmo. "Feliz Natal, moço da Casa Grande!" Ela gritou antes de entrar no carro da mãe. "Feliz Natal, Júlia!" Roberto respondeu, e dessa vez não sentiu o peso habitual que sempre acompanhava aquelas palavras. Naquela noite, sozinho novamente, Roberto olhou para a árvore iluminada. As luzes piscavam em ritmo constante, os enfeites refletiam o brilho suave, e a bola vermelha com detalhes dourados ocupava o lugar mais especial bem no meio, onde todo mundo podia ver. Ele pensou na menina, no convite improvisado para o Natal em sua casa simples, na espontaneidade desarmante com que ela havia entrado em sua vida. E pela primeira vez em 7 anos, Roberto não brindou ao vazio. Ele brindou a possibilidade de que talvez, apenas talvez, ainda houvesse algo além do luto, algo além da dor. Algo que valia a pena sentir, mesmo que isso significasse correr o risco de se machucar novamente. A casa ainda era grande demais para uma pessoa só. O silêncio ainda dominava os cômodos. Mas naquela noite, enquanto as luzes da árvore piscavam suavemente na sala, Roberto sentiu que algo havia começado a mudar. E pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha medo disso. Os dias seguintes ao Natal trouxeram uma quietude estranha para a mansão de Roberto. A árvore continuava iluminada na sala, os enfeites brilhando como pequenos testemunhos de que algo havia acontecido ali, algo diferente. Mas a casa voltara ao silêncio habitual, e Roberto se pegou várias vezes olhando para aquela decoração e lembrando das mãos pequenas de Júlia pendurar cada bola, cada fita, com tanto cuidado e alegria. Ele tentou retomar a rotina de sempre: trabalho, e-mails, reuniões por videoconferência, documentos para assinar. Mas havia uma inquietação que não o deixava em paz, como se algo dentro dele tivesse sido acordado e agora recusasse voltar a dormir. À noite, quando se sentava sozinho à mesa do jantar, ele pensava no convite que havia recusado, na mesa simples com frango assado e farofa, na possibilidade de não estar sozinho. Na manhã do dia 27 de dezembro, Roberto fez algo impulsivo. Pegou o telefone e ligou para a empresa de limpeza solicitando que Mariana retornasse para fazer alguns serviços extras. Havia armários que precisavam ser organizados, explicou ele ao atendente. Janelas que pediam uma limpeza mais profunda. Eram desculpas, e ele sabia disso, mas não conseguia admitir o verdadeiro motivo. Ele queria rever Júlia. Mariana chegou no dia seguinte, pontualmente às 9 da manhã. Trazia a filha novamente, com a mesma expressão apologética de antes. "A creche está de férias até o fim do ano", ela explicou enquanto arrumava seus materiais na lavanderia. "Espero que não seja problema." Roberto acenou que não havia problema algum. Júlia entrou na casa como se já conhecesse cada canto, cumprimentando-o com um sorriso largo e espontâneo. "Bom dia, moço da Casa Grande. Como está a nossa árvore?" "Está linda", Roberto respondeu, sentindo-se estranhamente confortável com aquela presença. "Graças a você." A menina correu para a sala para conferir se tudo continuava no lugar. Roberto a seguiu, observando-a examinar cada enfeite com atenção, como se estivesse revisitando uma obra de arte que ela mesma havia criado. Quando Júlia se virou para ele, tinha uma expressão curiosa no rosto. "Por que você não colocou presentes embaixo da árvore?" Ela perguntou, apontando para o espaço vazio ao redor da base. "As árvores de Natal sempre têm presentes." "Embaixo?" Roberto hesitou. Não sabia como explicar para uma criança que ele não trocava presentes com ninguém há anos, que o Natal havia se tornado apenas uma data no calendário, sem celebração real. "Eu não tinha ninguém para dar presentes", ele finalmente disse, tentando manter a voz neutra. Júlia franziu a testa, pensativa. "Mas presente não é só para dar para quem você conhece", ela disse com aquela lógica simples da infância. "Presente é para fazer as pessoas felizes. Você podia ter dado um presente para mim, por exemplo, ou para minha mãe." A observação pegou Roberto desprevenido. Ele não havia pensado nisso. Durante todos aqueles anos,
Havia se fechado tanto em si mesmo que a ideia de dar algo a alguém simplesmente não ocorria mais. Você tem razão, ele admitiu. Foi falta de consideração minha. Júlia deu de ombros, já perdendo o interesse no assunto. Tudo bem, ano que vem você pode dar. Eu gosto de livros e de coisas coloridas. Roberto sorriu. Era impossível não sorrir diante daquela espontaneidade. Vou me lembrar disso. Mariana apareceu na porta da sala, carregando um balde e panos de limpeza. Júlia, deixa o Sr. Andrade em paz e vem me ajudar aqui. Ela chamou, mas Roberto ergueu a mão. Ela não está me incomodando, ele disse. Na verdade, se você não se importa, eu gostaria de conversar um pouco com ela. Mariana pareceu surpresa, mas concordou com um aceno de cabeça. Júlia ficou ao lado de Roberto, observando-o com aquela curiosidade intensa que as crianças têm quando percebem que os adultos estão prestes a contar algo importante. Você falou ontem sobre fazer as pessoas felizes? Roberto começou, sentando-se no sofá e indicando para Júlia sentar ao seu lado. Você acha que é importante fazer as pessoas felizes? Júlia assentiu com convicção. Muito importante, porque quando as pessoas estão tristes, o mundo fica cinza. Mas quando elas estão felizes, o mundo fica colorido. Roberto sentiu um aperto no peito. Aquela descrição simples capturava exatamente como ele havia vivido nos últimos 7 anos. Um mundo cinza, sem cor, sem vida. E você nunca fica triste? Ele perguntou. A menina pensou por um momento. Fico. Quando eu tinha 5 anos, meu pai foi embora. A mamãe ficou muito triste, e eu também fiquei. Mas aí ela me disse que a gente podia escolher entre ficar sempre triste ou tentar ser feliz de novo. E a gente escolheu tentar ser feliz. Roberto ficou em silêncio processando aquelas palavras. Havia uma sabedoria naquela simplicidade que o atingia profundamente. E vocês conseguiram? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Conseguiram ser felizes de novo? Júlia sorriu. A gente está tentando. Às vezes é difícil, mas a mamãe diz que o importante é tentar, porque se a gente não tentar, nunca vai conseguir. Roberto olhou para aquela criança e viu algo que havia esquecido que existia. Esperança. Não a esperança ingênua de que tudo ficaria bem magicamente, mas a esperança de que era possível escolher tentar, mesmo quando tudo parecia impossível. Você é muito sábia para alguém tão pequena, ele disse, a voz carregada de emoção. Júlia deu de ombros como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. É porque eu presto atenção nas coisas. Minha mãe diz que prestar atenção é importante. Foi assim que eu percebi que você está triste. Roberto engoliu em seco. Você percebeu isso? Júlia assentiu. É fácil de ver. Seus olhos estão sempre olhando para longe, como se você estivesse procurando alguma coisa que não está aqui. E você nunca sorri de verdade. Só sorri com a boca, mas não com os olhos. A observação era tão precisa que Roberto não soube o que responder. Aquela menina de 7 anos havia captado algo que talvez nem ele mesmo tivesse consciência plena. Você está certa, ele finalmente admitiu. Eu perdi alguém muito importante há alguns anos, e desde então tenho tido dificuldade de ser feliz de novo. Júlia inclinou a cabeça, pensativa. Quem você perdeu? Roberto hesitou. Fazia anos que ele não falava sobre isso com ninguém, mas havia algo na presença de Júlia que tornava mais fácil, menos doloroso. Minha esposa, ele disse, a voz saindo baixa. Ela se foi, quando estava esperando nosso bebê. Júlia ficou quieta por um momento, processando a informação. Então ela deve estar nas estrelas agora, ela disse com naturalidade. Minha avó também está nas estrelas. A mamãe disse que as pessoas que a gente ama nunca vão embora de verdade, porque elas ficam sempre aqui, ela apontou para o próprio peito no coração. Roberto sentiu os olhos arderem. Havia algo profundamente comovente naquela explicação infantil, algo que tocava uma ferida que ele havia mantido fechada por tanto tempo. Você acha mesmo isso? Ele perguntou. Júlia assentiu com firmeza. Acho. Porque eu lembro da minha avó todos os dias, das histórias que ela contava, do jeito que ela fazia bolo de chocolate. E quando eu lembro, é como se ela estivesse comigo de novo,
mesmo que eu não possa ver ela. Roberto ficou em silêncio, deixando aquelas palavras penetrarem fundo. Pela primeira vez em anos, ele permitiu que as memórias de Carolina viessem à tona, sem tentar bloqueá-las imediatamente. Lembrou do sorriso dela, da forma como ela cantava enquanto preparava o café da manhã, dos planos que faziam para o futuro. E pela primeira vez essas lembranças não trouxeram apenas dor. Trouxeram também um calor. Estranho, como se aquelas memórias fossem um presente que ele havia esquecido de abrir. Você é uma menina muito especial, Júlia, Roberto disse, a voz embargada. Obrigado por conversar comigo. Júlia sorriu e, sem avisar, deu um abraço apertado nele. Roberto ficou tenso por um instante, não acostumado ao contato físico há tanto tempo, mas depois relaxou e retribuiu o abraço, sentindo uma emoção estranha subir pela garganta. Quando Mariana terminou o trabalho naquela tarde, Roberto a chamou antes que ela fosse embora. Ele ofereceu que ela voltasse nos próximos dias, inventando mais serviços que precisavam ser feitos. Mariana aceitou, sem questionar, embora houvesse algo em seu olhar que sugeria que ela entendia que aquilo não era apenas sobre limpeza. Durante a semana seguinte, Júlia se tornou presença constante na mansão. Ela explorava cada cômodo com curiosidade, fazia perguntas sobre os quadros nas paredes, sobre os livros nas estantes, sobre objetos antigos que Roberto nem se lembrava que existiam. E a cada pergunta, a cada observação, ela arrancava dele memórias que estavam enterradas, histórias que ele havia guardado com medo de que fizessem doer demais. Foi em uma dessas tardes, enquanto brincava em um dos corredores do segundo andar, que Júlia encontrou uma porta trancada. Ela tentou abrir, mas a maçaneta não cedia. "O que tem nesse quarto?" Ela perguntou quando Roberto apareceu no corredor. Ele ficou pálido. Aquela porta estava fechada há 7 anos, e ele havia jogado a chave em uma gaveta, tentando esquecer que aquele cômodo existia. "É só um quarto vazio." Ele mentiu, mas a voz saiu tensa demais para ser convincente. Júlia o olhou com aquela intensidade que as crianças têm quando sabem que os adultos estão escondendo algo. Se está trancado, não pode estar vazio. Coisas vazias não precisam ser trancadas. Roberto não soube o que responder. Mariana, que havia subido as escadas naquele momento, percebeu a tensão e chamou a filha. "Júlia, deixa o Sr. Andrade em paz. Vem aqui me ajudar a dobrar as toalhas." A menina obedeceu, mas antes de se afastar, olhou mais uma vez para a porta trancada e depois para Roberto. "Algum dia você vai me mostrar o que tem aí dentro?" ela perguntou. Roberto engoliu em seco. "Algum dia," ele respondeu, sem ter certeza se algum dia realmente chegaria. Mas aquela pergunta ficou ecoando em sua mente pelo resto do dia. À noite, sozinho novamente, ele subiu as escadas e parou diante daquela porta. Colocou a mão na maçaneta fria e sentiu o peso de todos aqueles anos pressionando seu peito. Não conseguiu abrir. Não ainda, mas pela primeira vez, considerou a possibilidade de que talvez, um dia, ele teria coragem de enfrentar o que estava do outro lado. Na manhã seguinte, Mariana chegou cedo, mas dessa vez sem Júlia. A menina pegou uma gripe leve, ela explicou, e ficou em casa com uma vizinha. Roberto sentiu uma pontada de desapontamento que o surpreendeu. Havia se acostumado com aquela presença, com aquelas perguntas, com aquela energia que preenchia a casa de uma forma que ele não experimentava há anos. "Como ela está?" ele perguntou genuinamente preocupado. "Ah, nada sério," Mariana respondeu com um sorriso. "Só uma gripe de criança, sabe como é. Febre baixa, nariz escorrendo." Ela estava chateada de não poder vir. Disse que queria continuar explorando a casa. Roberto sorriu. "Diga a ela que a casa estará aqui quando ela melhorar. E que eu também estarei." Mariana o olhou com uma expressão difícil de decifrar, algo entre gratidão e cautela. "O senhor tem sido muito gentil com a Júlia," ela disse. "Ela não para de falar do senhor em casa. Diz que você é o amigo triste que está aprendendo a ser feliz de novo." A descrição pegou Roberto de surpresa. Era isso que ele estava fazendo? Aprendendo a ser feliz de novo? Ele não tinha certeza,
mas também não podia negar que algo dentro dele estava mudando. A casa não parecia mais tão vazia, o silêncio não pesava tanto, e pela primeira vez em 7 anos, ele não estava apenas sobrevivendo, estava começando a viver. Ela é uma menina especial, Roberto disse. Tem um jeito de ver o mundo que faz a gente querer. Ver também. Mariana sorriu e havia orgulho naquele sorriso. Ela sempre foi assim, desde pequenininha. Mesmo quando o pai foi embora e tudo ficou difícil, ela continuou olhando para o lado bom das coisas. Às vezes eu acho que ela é mais forte do que eu. Roberto sentiu uma conexão estranha naquele momento, como se ele e Mariana compartilhassem algo em comum. Ambos haviam perdido, ambos haviam sofrido, e ambos estavam tentando, de alguma forma, seguir em frente. Força vem de lugares inesperados, ele disse. Às vezes de uma menina de 7 anos que não tem medo de fazer perguntas difíceis. Mariana riu, um som leve que encheu o corredor. É verdade. Ela não tem filtro nenhum, espero que ela não tenha incomodado demais. De jeito nenhum, Roberto disse, e era a mais pura verdade. Na verdade, ela tem me ajudado mais do que imagina. Os dias seguintes passaram em uma rotina estranha, mas reconfortante. Mariana continuava vindo para trabalhar, e mesmo sem Júlia por perto, Roberto se pegava conversando com ela sobre assuntos que não eram apenas sobre a casa ou o trabalho. Ele perguntava sobre a vida dela, sobre os desafios de criar uma filha sozinha, sobre os sonhos que ela tinha. E Mariana, aos poucos, começava a se abrir também, falando sobre as dificuldades, mas também sobre as alegrias, sobre como cada pequena conquista de Júlia era uma vitória que valia todo o esforço. Havia algo se construindo ali, algo que Roberto não conseguia nomear. Não era romance, não ainda. Era algo mais sutil, mais delicado. Era conexão. Era a percepção de que talvez ele não precisasse estar sozinho, de que talvez houvesse pessoas dispostas a entrar em sua vida se ele apenas permitisse. Quando Júlia finalmente voltou 1 semana depois, trazendo consigo toda a energia habitual, Roberto sentiu algo que não sentia há muito tempo. Alegria genuína. A menina entrou na casa como um furacão, contando sobre os desenhos que havia assistido, sobre os sonhos que teve, sobre todas as coisas que queria mostrar a ele. E naquela tarde, enquanto Júlia desenhava no chão da sala e Mariana trabalhava nos quartos do andar de cima, Roberto olhou ao redor e percebeu que a casa não estava mais silenciosa. Estava viva. E pela primeira vez em 7 anos, ele não queria que aquilo acabasse. Janeiro chegou trazendo consigo o calor típico do verão paulistano, aquele tipo de calor úmido que fazia o ar parecer pesado e as tardes se arrastarem lentamente. A cidade voltava aos poucos à sua rotina, as pessoas retornando das férias, o trânsito recuperando seu caos habitual. Mas dentro da mansão de Roberto, algo havia mudado de forma irreversível. A casa não era mais o mausoléu silencioso que fora por tanto tempo. Agora havia vozes, risadas, movimento. Roberto havia criado desculpas cada vez mais elaboradas para que Mariana continuasse vindo. Precisava que os armários fossem reorganizados, que as cortinas fossem limpas, que o porão fosse arrumado. Ela aceitava os trabalhos sem questionar, embora houvesse em seus olhos uma compreensão silenciosa de que aquilo era sobre muito mais do que limpeza. E Júlia, sempre presente, continuava ocupando os espaços da casa como se fosse sua, transformando cada cômodo em um território de exploração e descobertas. Foi em uma dessas tardes quentes de janeiro, quando Mariana estava no jardim limpando as janelas externas e Roberto trabalhava no escritório, que Júlia decidiu brincar de esconde-esconde sozinha. Ela corria pelos corredores do 2º andar, procurando o esconderijo perfeito, quando passou novamente pela porta trancada. Dessa vez, porém, algo era diferente. A porta estava entreaberta. Roberto havia subido naquela manhã, movido por um impulso que ele mesmo não compreendia totalmente, e destravado a fechadura. Não havia entrado, não teve coragem para isso, mas deixou a porta apenas encostada, como se estivesse dando um primeiro passo em direção a algo que o assustava profundamente. Júlia, com a curiosidade natural das crianças, empurrou a porta devagar. O cômodo estava escuro, as cortinas fechadas bloqueando a luz do sol. Ela entrou com cuidado,
como se soubesse instintivamente que estava pisando em terreno sagrado. Aos poucos, seus olhos se acostumaram à penumbra, e ela começou a distinguir os contornos do que havia ali. Um berço de madeira no canto, uma poltrona de amamentação coberta com um lençol branco, prateleiras com livros infantis ainda embalados, bichos de pelúcia alinhados como soldadinhos silenciosos. Júlia caminhou pelo quarto com reverência, tocando levemente em cada objeto. Ela não entendia completamente o que aquilo significava, mas sabia que era importante, que havia uma história triste por trás daquela porta que ficara trancada por tanto tempo. Foi quando ela viu, sobre uma pequena cômoda ao lado da janela, uma caixa de madeira decorada com entalhes delicados. A menina se aproximou e abriu a caixa com cuidado. Dentro, encontrou dezenas de envelopes, alguns amarelados pelo tempo, outros ainda brancos. Ela pegou um deles e viu que estava endereçado a Carolina, mas nunca fora enviado. Havia um selo, mas sem carimbo dos correios. Júlia não conseguia ler todas as palavras, mas reconheceu algumas. Saudade, amor, sempre. Perdão. Naquele momento, Roberto subiu as escadas procurando por Júlia. Quando viu a porta do quarto aberta, seu coração disparou. Ele entrou rapidamente e encontrou a menina segurando a caixa, seus olhos arregalados olhando para aqueles envelopes. Júlia, ele disse, a voz saindo mais alta do que pretendia. O que você está fazendo aqui? A menina se assustou, mas não soltou a caixa. Desculpa, ela disse baixinho. A porta estava aberta e eu entrei. Achei uma caixinha de saudade com letras desenhadas. Roberto ficou paralisado. Caixinha de saudade. A descrição era tão precisa, tão dolorosa, que ele não soube como responder. Ele se aproximou devagar e se ajoelhou ao lado de Júlia, olhando para aquela caixa que não abria há anos. Essas são cartas que eu escrevi, ele explicou, a voz trêmula, para alguém que eu amava muito. Júlia olhou para ele com aquela seriedade que as crianças têm quando percebem que algo é profundamente importante. Para a senhora que está nas estrelas, ela perguntou. Roberto assentiu, incapaz de falar. Júlia estendeu a caixa para ele. Você devia ler elas. Quando a gente guarda as coisas só dentro do coração, elas ficam muito pesadas. Minha mãe diz que às vezes a gente precisa tirar para fora, para poder respirar melhor. Roberto pegou a caixa com mãos trêmulas. Havia anos que ele não tocava naquelas cartas, escritas em noites de insônia, quando a dor era tão grande que a única forma de suportá-la era colocá-la no papel. Ele nunca as enviou porque não havia para onde enviar. Carolina se fora, e aquelas palavras ficaram presas no tempo, testemunhas silenciosas de um luto que parecia não ter fim. Júlia tocou levemente no braço dele. Quer que eu fique aqui com você? Ela perguntou. Às vezes é mais fácil quando tem alguém junto. Roberto olhou para aquela criança e sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase o derrubou. Sim, ele sussurrou. Eu gostaria. Eles se sentaram no chão do quarto, Roberto encostado na parede e Júlia ao seu lado. Ele abriu o primeiro envelope com dedos trêmulos e começou a ler em voz baixa. Eram palavras de amor, de saudade, de desculpas por não ter conseguido salvá-la, de promessas que ele não soubera cumprir. Cada frase era como uma ferida sendo aberta novamente, mas dessa vez havia algo diferente. Não era apenas dor, era também libertação. Júlia ouvia em silêncio, segurando a mão dele. Às vezes ela não entendia todas as palavras, mas entendia o sentimento. E quando Roberto parava, a voz embargada demais para continuar, ela apenas apertava sua mão, lembrando-o de que ele não estava sozinho. Foram mais de 20 cartas, algumas longas, outras curtas, algumas cheias de revolta, outras de aceitação. Cada uma delas era um pedaço da jornada de Roberto através do luto. Um mapa de uma dor que ele havia carregado sozinho por tanto tempo. E ao lê-las em voz alta, pela primeira vez, ele sentiu como se estivesse finalmente permitindo que aquela dor saísse de dentro dele, que deixasse de ser apenas sua e se transformasse em algo compartilhado, algo que podia ser testemunhado e talvez suportado.
Quando terminou a última carta, Roberto ficou em silêncio por um longo tempo. Júlia se levantou e abraçou ele, um abraço apertado e sincero. Ela era muito sortuda de ter você, a menina sussurrou. E ela ainda tem, porque você lembra dela todos os dias. Roberto abraçou Júlia de volta, sentindo as lágrimas finalmente escorrerem sem controle. Eram lágrimas de dor, mas também de alívio. Pela primeira vez em 7 anos, ele estava chorando de verdade, não apenas aquele choro contido e silencioso que ele permitia ocasionalmente na solidão da noite, mas um choro profundo, libertador, que vinha de um lugar que ele havia mantido fechado por tempo demais. Mariana encontrou os dois assim, abraçados no chão daquele quarto que guardava tantas memórias. Ela ficou na porta por um momento, sem saber se deveria entrar ou se afastar discretamente. Foi Roberto quem a viu primeiro. Ele enxugou os olhos e fez um gesto para que ela se aproximasse. Desculpe, Mariana disse, hesitante. Júlia não devia ter entrado aqui. Eu não estava vigiando direito. Roberto balançou a cabeça. Não, ele disse, a voz ainda rouca. Está tudo bem. Na verdade, talvez tenha sido exatamente o que eu precisava. Nos dias seguintes, algo mudou fundamentalmente em Roberto. Ele começou a falar sobre Carolina abertamente, não mais evitando o assunto como se fosse veneno. Contava histórias sobre ela para Júlia, sobre como eles se conheceram, sobre os planos que tinham, sobre os sonhos que compartilhavam. E cada história, ao invés de aumentar a dor, parecia aliviá-la um pouco. As lembranças não eram mais apenas fonte de sofrimento, eram também tesouraria de momentos bons, de um amor que havia sido real e verdadeiro. Júlia ouvia tudo com atenção, fazendo perguntas quando algo não ficava claro, oferecendo observações simples, mas profundas, que sempre pareciam tocar no cerne da questão. E Mariana, observando aquela transformação à distância, começava a perceber que o que estava acontecendo ali era algo delicado e precioso. Um homem estava voltando a viver. Foi em um desses dias, quando Roberto estava particularmente animado, depois de ter passado a tarde inteira conversando com Júlia sobre tudo e nada ao mesmo tempo, que a menina fez um pedido. Você sabe o que faria essa casa ficar ainda mais feliz? Ela perguntou, olhando ao redor da sala. Um cachorro. Roberto piscou surpreso. Um cachorro? Júlia assentiu com entusiasmo. Cachorro deixa tudo mais alegre. Eles correm, brincam, lambem o rosto da gente. E eles nunca ficam tristes sozinhos, porque eles sempre estão felizes quando a gente chega. Eu sempre quis ter um cachorro, mas nosso apartamento é muito pequeno. A ideia ficou plantada na cabeça de Roberto. Ele nunca havia considerado ter um animal de estimação, especialmente depois que Carolina se foi. Parecia mais uma responsabilidade, mais uma coisa para se preocupar. Mas agora, olhando para Júlia e vendo a expectativa em seus olhos, ele começou a pensar diferente. Talvez um cachorro fosse exatamente o que aquela casa precisava. Talvez fosse exatamente o que ele precisava. 2 dias depois, Roberto voltou para casa com uma surpresa. Ele havia ido a um abrigo de animais pela manhã e escolhido um filhote de Golden Retriever, todo dourado e desajeitado, com olhos expressivos e uma energia contagiante. Quando Júlia viu o cachorro, ela gritou de alegria tão alto que ecoou por toda a casa. Ele é nosso? Ela perguntou incrédula, pegando o filhote nos braços e sendo imediatamente lambida no rosto. Ele é da casa, Roberto corrigiu com um sorriso. Mas você pode ajudar a cuidar dele sempre que estiver aqui. Júlia abraçou o cachorro com tanta força que o pobre animal guinchou levemente. Mariana observava tudo com os olhos marejados. Senhor Andrade, você não precisava, ela disse, a voz embargada. Isso é demais. Roberto balançou a cabeça. Não é demais. É justo. Vocês duas me deram muito mais do que um cachorro poderia pagar. Isso é só uma pequena forma de retribuir. O filhote rapidamente se tornou parte da rotina da casa. Júlia o batizou de Sol, porque ele era dourado como os raios de sol que entravam pela janela da sala. E Sol trouxe consigo uma energia que transformou completamente a atmosfera da mansão. Havia latidos ecoando pelos corredores, pegadas de lama no piso de mármore,
brinquedos espalhados pela sala. Era uma bagunça caótica e maravilhosa, o oposto completo do silêncio ordenado que havia dominado aquela casa por tanto tempo. Roberto descobriu que cuidar de Sol exigia atenção constante. O cachorro precisava ser alimentado, levado para passear, treinado, levado ao veterinário. Eram responsabilidades que o tiravam de sua rotina isolada, que o forçavam a sair de casa, a interagir com pessoas, a participar da vida. E ele percebeu com surpresa que estava gostando disso. Júlia vinha todos os dias para brincar com Sol. Ela ensinava truques ao cachorro, corria com ele pelo jardim, lia histórias em voz alta enquanto o filhote dormia em seu colo. E Roberto observava tudo aquilo com um sentimento que não experimentava há muito tempo: contentamento. Mariana também começou a passar mais tempo na casa, não apenas trabalhando, mas ficando para conversas no fim da tarde, para cafés improvisados na cozinha, para jantares simples que se transformavam em momentos de conexão genuína. Havia uma naturalidade crescendo entre eles, uma facilidade que não precisava ser forçada. Eles conversavam sobre tudo, sobre infância, sobre sonhos, sobre medos, sobre esperanças. Uma noite, depois que Júlia já havia ido embora e Mariana estava prestes a sair, Roberto a chamou. Ele estava na sala, Sol dormindo a seus pés, e havia algo que ele precisava dizer. Eu queria agradecer, ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. Por tudo o que você e Júlia têm feito por mim. Vocês me ajudaram a lembrar que é possível viver de novo, mesmo depois de perder tudo. Mariana ficou parada na porta, tocada pela sinceridade daquelas palavras. Você não perdeu tudo, ela disse gentilmente. Você ainda está aqui, e isso significa que ainda há muito pela frente. Roberto olhou para ela, realmente olhou, e pela primeira vez permitiu que algo além de gratidão surgisse. Havia uma conexão ali, algo que ia além da relação entre empregador e funcionária, algo que estava crescendo silenciosamente, sem pressa, mas de forma constante. Ele não sabia exatamente o que era, ou para onde levaria, mas pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha medo de descobrir. Mariana segurou o olhar dele por um momento, e havia algo em seus olhos que sugeria que ela também sentia aquela conexão. Mas então, ela desviou o olhar, murmurou uma despedida rápida e saiu, deixando Roberto sozinho com seus pensamentos. Sol acordou e subiu no sofá, colocando a cabeça no colo de Roberto. Ele acariciou o pelo macio do cachorro e sorriu. A casa não estava mais silenciosa. O coração não estava mais congelado. E pela primeira vez em 7 anos, Roberto permitiu que a esperança entrasse, mesmo sabendo que esperança sempre vinha acompanhada de medo, porque viver de verdade significava correr o risco de se machucar novamente, mas também significava a possibilidade de ser feliz. E depois de tanto tempo na escuridão, Roberto estava finalmente disposto a tentar encontrar a luz. Fevereiro trouxe consigo dias ainda mais quentes e uma sensação de que o tempo estava passando rápido demais. A rotina que havia se estabelecido na mansão de Roberto parecia sólida, confortável, quase como se sempre tivesse sido assim. Júlia vinha diariamente, Sol corria pelos jardins em perseguições imaginárias, e Mariana transitava pela casa com uma familiaridade que ia muito além de sua função inicial. Havia risos, conversas, momentos de silêncio confortável. Roberto sentia que estava finalmente construindo algo novo sobre os escombros do que havia perdido. Mas a vida tem uma forma cruel de nos lembrar que nada é permanente, que a felicidade pode ser frágil e que o medo de perder nunca desaparece completamente, apenas se esconde esperando o momento certo para ressurgir. Foi em uma tarde de terça-feira, enquanto Júlia brincava com Sol no jardim, que ela começou a se sentir mal. Primeiro foi apenas um cansaço incomum, uma falta de energia que não era típica daquela criança que costumava ser puro movimento. Ela se sentou na grama, encostou as costas em uma árvore e chamou pela mãe com uma voz mais fraca do que o normal. Mariana estava terminando de limpar a cozinha quando ouviu o chamado. Ela saiu correndo e encontrou Júlia com o rosto corado demais, a respiração ligeiramente ofegante.
Colocou a mão na testa da filha e sentiu o calor imediato. Febre alta. Roberto, que estava no escritório revisando contratos, desceu as escadas ao ouvir a movimentação apressada. Encontrou Mariana carregando Júlia nos braços, a preocupação estampada no rosto. A menina estava com os olhos semicerrados, gemendo baixinho. Ela está com febre muito alta, Mariana disse, a voz tensa. Preciso levá-la ao hospital. Desculpe, vou ter que ir embora agora. Roberto não pensou duas vezes. Eu levo vocês, ele disse já pegando as chaves do carro. Vamos, rápido. O trajeto até o hospital mais próximo foi tenso e silencioso. Mariana segurava Júlia no banco de trás, sussurrando palavras de conforto enquanto a filha tremia com calafrios. Roberto dirigia focado, mas suas mãos apertavam o volante com força, os nós dos dedos esbranquiçados. Havia algo naquela situação que o estava afetando de uma forma que ele não esperava, um pânico crescente que subia pelo peito e apertava sua garganta. Quando chegaram ao pronto-socorro, Júlia foi rapidamente atendida. Os médicos a levaram para uma sala de observação, fizeram exames, mediram a temperatura que estava em 39 graus, pediram análises de sangue. Mariana acompanhou tudo de perto, respondendo perguntas, assinando autorizações, tentando manter a calma mesmo quando suas mãos tremiam. Roberto ficou na sala de espera, sentado em uma cadeira de plástico desconfortável, as mãos entrelaçadas, a perna balançando nervosamente. Ao redor dele, outras pessoas esperavam por notícias, algumas chorando, outras rezando, todas carregando o peso da preocupação que hospitais inevitavelmente trazem. Mas Roberto mal notava. Sua mente estava presa em um loop, lembrando de outra sala de espera, de outro hospital, de outra vez em que ele aguardou por notícias que nunca vieram a tempo. Ele se levantou bruscamente, caminhou até a janela, tentou respirar fundo, mas o ar parecia não entrar nos pulmões direito. Suas mãos tremiam, ele estava com medo. Não pelo quadro clínico de Júlia, que os médicos já haviam indicado, ser apenas uma infecção viral comum em crianças. Ele estava com medo porque tinha percebido algo fundamental e assustador. Ele se importava. Profundamente. Desesperadamente. Ele havia se permitido criar um vínculo e agora estava experimentando o terror de potencialmente perdê-lo. 2 horas depois, Mariana saiu da sala de observação. Júlia estava melhor. A febre havia baixado com a medicação e os exames não indicavam nada grave. Seria liberada em breve, apenas precisaria continuar o tratamento em casa com remédios e repouso. Tudo ficaria bem. Roberto sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Ele apoiou as mãos nos joelhos e respirou fundo, tentando controlar a onda de emoção que o atingiu. Mariana se aproximou e tocou levemente em seu ombro. "Está tudo bem", ela disse suavemente. "Foi só um susto." Roberto olhou para ela, e havia lágrimas em seus olhos que ele não conseguia controlar. "Eu pensei que", ele começou, mas não conseguiu terminar a frase. Mariana entendeu. Ela apertou o ombro dele com mais força, um gesto de conforto silencioso. Quando Júlia finalmente saiu, estava pálida, mas sorrindo. Ela viu Roberto e estendeu os braços para ele. Roberto a abraçou com cuidado, como se ela fosse feita de cristal. "Você me deu um susto", ele disse, a voz embargada. "Desculpa", Júlia murmurou, aninhando a cabeça no ombro dele, "mas já estou melhor. Posso brincar com o sol amanhã?" Roberto riu, um som meio quebrado, meio aliviado. "Vamos ver o que o médico diz, ok?" O caminho de volta para casa foi mais leve, mas Roberto permaneceu quieto, processando o que havia acabado de experimentar. Aquele medo visceral, aquele pânico de perder alguém que ele amava. Porque era isso, ele finalmente admitia para si mesmo. Ele amava aquela criança. E provavelmente estava começando a amar a mãe dela também. E isso o apavorava. Nos dias seguintes, enquanto Júlia se recuperava em casa, Roberto manteve distância. Ele ligava para perguntar como ela estava, enviava mensagens oferecendo ajuda, mas não aparecia pessoalmente. Mariana percebeu a mudança, mas não comentou, respeitando o espaço que ele claramente precisava. Foi em uma dessas manhãs,
quando Roberto estava no jardim, observando o sol correr atrás de borboletas, que uma Mercedes prata estacionou na frente da mansão. Patrícia, sua irmã, saiu do carro com sua elegância habitual. Bolsa de grife no braço, óculos escuros protegendo os olhos do sol forte. Roberto não esperava a visita. Patrícia morava em uma cobertura no Jardim Paulista e raramente aparecia sem avisar. Eles se davam bem, mas mantinham uma distância respeitosa, cada um vivendo sua vida sem muita interferência do outro. Surpresa, Patrícia disse, tirando os óculos e beijando o rosto do irmão. Estava passando por aqui e resolvi dar um pulo. Faz tempo que não te vejo. Roberto a cumprimentou com um abraço meio desajeitado e a convidou para entrar. Patrícia observou a casa com um olhar crítico e experiente, notando imediatamente as mudanças. Havia brinquedos de cachorro espalhados pela sala, desenhos infantis colados na geladeira, uma desordem aconchegante que era completamente diferente da ordem estéril que costumava dominar aquele espaço. "Você tem visitas?" ela perguntou pegando um desenho da geladeira. Era uma casa com 3 pessoas e um cachorro, feito com giz de cera em cores vibrantes. Roberto hesitou. "É complicado", ele começou, mas antes que pudesse explicar, Sol apareceu correndo, latindo alegremente para a visitante. Patrícia deu um passo para trás, claramente não esperando um cachorro. "Desde quando você tem um cachorro?" ela perguntou surpresa. "Desde algumas semanas", Roberto respondeu, pegando Sol no colo para acalmá-lo. "É uma longa história." Patrícia se sentou no sofá, cruzou as pernas e olhou para o irmão, com aquela expressão que ele conhecia bem, aquela que dizia que ela não sairia dali sem respostas. "Então me conta essa longa história." Roberto contou, sobre Mariana, sobre Júlia, sobre como aquela criança havia entrado em sua vida e o ajudado a sair do luto. Ele falou sobre as conversas, sobre as cartas que leu em voz alta, sobre o cachorro, sobre como a casa havia voltado a ter vida. Enquanto falava, sua voz carregava uma emoção genuína, um entusiasmo que Patrícia não via há anos. Mas quando terminou, o silêncio que se seguiu foi pesado. Patrícia olhava para ele com uma expressão que Roberto não conseguia decifrar, algo entre preocupação e desaprovação. "Roberto", ela começou, escolhendo as palavras com cuidado. "Você percebe o que está acontecendo aqui, não percebe?" Roberto franziu a testa. "Do que você está falando?" Patrícia suspirou. "Você está se apegando a uma funcionária e à filha dela, uma mulher que trabalha para você, que tem acesso à sua casa, à sua vida, ao seu dinheiro. Você não acha isso no mínimo problemático?" Roberto sentiu a irritação subir. "Não é assim, Patrícia. Não é sobre dinheiro ou posição social. É sobre conexão humana, sobre voltar a viver." Patrícia balançou a cabeça. "Eu sei que você está solitário. Eu sei que a morte da Carolina foi devastadora. Mas isso não significa que você tem que se apegar à primeira pessoa que aparece com um sorriso simpático e uma criança bonitinha. Você já pensou que talvez ela esteja aproveitando da sua vulnerabilidade?" As palavras atingiram Roberto como um soco. "Mariana não é assim", ele disse, mas havia uma dúvida se instalando, pequena, mas venenosa. Patrícia se levantou e colocou a mão no ombro do irmão. "Eu te amo e é por isso que estou falando isso. Você está tentando substituir a família que perdeu com uma imitação de afeto. Essa menina não é sua filha. Essa mulher não é a Carolina. E quanto mais você se apegar a elas, mais vai doer quando essa ilusão se desfizer." Roberto ficou em silêncio, as palavras da irmã ecoando em sua mente. Patrícia continuou agora em um tom mais suave. "Eu sei que suas intenções são boas, mas você precisa se proteger. Você já sofreu demais. Não se coloque em uma posição onde pode sofrer de novo." Depois que Patrícia foi embora, Roberto ficou sozinho na casa vazia, Sol deitado a seus pés. As palavras da irmã haviam plantado uma semente de dúvida que crescia rapidamente. E se ela estivesse certa? E se ele estivesse apenas tentando preencher um vazio com pessoas que não podiam realmente preenchê-lo? E se estivesse sendo ingênuo, deixando alguém se aproveitar da sua solidão? Ele olhou para os desenhos na geladeira, para os brinquedos espalhados, para toda aquela vida que havia entrado em sua casa.
E pela primeira vez em semanas, ao invés de sentir alegria, sentiu medo. Medo de estar se enganando. Medo de estar traindo a memória de Carolina. Medo de se machucar novamente. Naquela noite, Roberto tomou uma decisão. Era uma decisão movida pelo pânico, pela dúvida, pelo medo de estar sendo manipulado. Era uma decisão que ele se arrependeria profundamente, mas que no momento parecia a única forma de se proteger. Na manhã seguinte, quando Mariana chegou para trabalhar, Roberto a esperava na sala. Ele havia ensaiado o que diria, mas mesmo assim as palavras saíram duras, frias, diferentes de tudo o que ele realmente sentia. Mariana, ele começou, evitando olhar nos olhos dela. Eu acho que não vou mais precisar dos seus serviços. Eu agradeço por tudo, mas acho melhor encerrarmos. Por aqui. Mariana ficou paralisada. O quê? Ela perguntou, a voz saindo baixa, incrédula. Roberto forçou uma expressão neutra. Eu apenas acho que é melhor assim. Vou depositar o pagamento pelos serviços prestados e uma compensação extra, mas prefiro que você não volte mais. Mariana olhou para ele por um longo momento, tentando entender o que estava acontecendo. Havia mágoa em seus olhos, mas também orgulho. Se é isso que o senhor quer, ela disse, a voz controlada, mas trêmula. Vou respeitar sua decisão. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Só queria que soubesse que Júlia vai ficar muito triste. Ela se apegou ao Senhor e ao sol. Mas eu vou explicar para ela que às vezes as coisas não são para ser. Cuide-se, Senhor Andrade. E então, ela se foi, fechando a porta atrás de si, com suavidade que de alguma forma doeu mais do que um baque. Roberto ficou parado na sala vazia, Sol ao seu lado olhando para a porta por onde Mariana havia saído. O cachorro começou a choramingar, sentindo a ausência mesmo sem entender. Roberto se sentou no chão e segurou Sol contra o peito, tentando controlar a dor que subia pela garganta. Ele havia feito aquilo para se proteger, para evitar se machucar, para não trair a memória de Carolina. Mas enquanto ficava ali, no silêncio absoluto que voltava a dominar aquela casa, Roberto percebeu uma verdade devastadora. Ao tentar evitar a dor futura, ele havia criado uma dor presente que era quase insuportável. E pela primeira vez, desde que Carolina partira, ele não sabia como consertar o que havia quebrado. Os dias que se seguiram foram os mais longos que Roberto havia experimentado, desde os primeiros meses após a partida de Carolina. A casa voltou ao silêncio absoluto, mas dessa vez era diferente. Não era apenas a ausência de som, era a ausência de vida, de possibilidade, de futuro. As luzes da árvore de Natal, que ele ainda não havia desmontado, piscavam sozinhas na sala vazia, como testemunhas mudas de algo que havia sido destruído. Sol sentia a falta de Júlia de forma visceral. O cachorro ficava parado na porta de entrada por horas, esperando que ela aparecesse. Recusava comida, latia para a porta vazia, dormia menos. Roberto tentava consolá-lo. Mas como consolar alguém quando você mesmo estava destroçado? Roberto voltou à sua rotina de antes, mas agora era pior, porque ele sabia o que estava perdendo. Ele sabia como era acordar com a expectativa de ouvir risadas infantis ecoando pelos corredores. Sabia como era ter alguém para conversar durante o café da manhã. Sabia como era sentir que sua casa era um lar, e não apenas uma construção de tijolos e cimento. Patrícia ligou algumas vezes, perguntando se ele estava bem. Roberto mentia. Dizia que sim, que havia feito a coisa certa. Mas à noite, quando o silêncio se tornava insuportável, ele subia até o quarto que havia sido do bebê e olhava para o espaço vazio, onde a caixa de cartas costumava ficar. Ele havia levado as cartas para o escritório, releito cada uma delas obsessivamente, procurando em cada palavra alguma orientação, algum sinal do que fazer. Foi em uma dessas noites, uma semana depois de ter afastado Mariana, que Roberto entrou novamente no quarto. A lua cheia entrava pela janela, iluminando o berço vazio, a poltrona coberta, os bichos de pelúcia silenciosos. Ele se sentou no chão, encostou as costas na parede e deixou as lágrimas caírem sem controle. Ele havia passado 7 anos acreditando que honrar a memória de Carolina
significava permanecer preso no passado, que amar de novo seria uma traição, que ser feliz seria desrespeitar o que eles haviam compartilhado. Mas agora, naquele quarto silencioso, Roberto finalmente entendia algo fundamental. Carolina nunca teria querido isso para ele. Ela nunca teria desejado que ele passasse a vida inteira sozinho, congelado no tempo, recusando toda forma de conexão e amor. Foi então que ele viu. Colado na parede ao lado da janela, meio escondido atrás da cortina, estava um desenho que ele não havia notado antes. Roberto se levantou e o pegou com cuidado. Era o desenho de Júlia, feito com giz de cera, colorido. 3 pessoas de mãos dadas sob uma estrela grande e brilhante, com a palavra família rabiscada em letras tortas embaixo. Ele segurou aquele papel como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Júlia havia deixado aquilo ali, provavelmente em uma de suas explorações pela casa, um pequeno presente escondido para ser encontrado no momento certo. E a mensagem era clara. Família não era apenas sangue, não era apenas biologia. Família era escolha, era amor, era presença. Roberto desceu as escadas correndo, Sol acordando assustado e correndo atrás dele. Ele pegou o telefone e discou o número de Mariana, mas ela não atendeu. Tentou mais 2 vezes, sempre caindo na caixa postal. Olhou o relógio, já passava das 11 da noite. Tarde demais para ligar, mas não tarde demais para agir. Ele pegou as chaves do carro, colocou o Sol no banco do passageiro e saiu na noite chuvosa de São Paulo. Havia começado a chover forte, aquele tipo de chuva de verão que transforma as ruas em rios e faz o trânsito parar. Mas Roberto dirigiu determinado, lembrando o endereço que Mariana havia mencionado uma vez, um apartamento em um conjunto habitacional na zona leste da cidade. A chuva batia forte no para-brisa, os limpadores mal conseguindo dar conta. Roberto dirigiu por quase 1 hora, atravessando a cidade adormecida, até finalmente chegar ao endereço. Era um prédio simples de 5 andares, fachada desgastada pelo tempo, mas com luzes ainda acesas em algumas janelas. Ele estacionou o carro, pegou o Sol e correu sob a chuva até a entrada do prédio. Não havia porteiro, apenas um interfone com vários botões numerados. Roberto procurou o apartamento de Mariana e apertou insistentemente até que finalmente uma voz sonolenta atendeu. Alô? Mariana, sou eu. Roberto, por favor, preciso falar com você. Houve um longo silêncio do outro lado. Roberto segurou o Sol mais apertado, o cachorro molhado tremendo contra seu peito. Depois de o que pareceu uma eternidade, a porta se abriu com um clique. Roberto subiu 3 lances de escada, Sol nos braços, pingando água por todo o caminho. Quando chegou ao apartamento, a porta já estava entreaberta. Mariana estava parada ali, vestindo um roupão simples, o cabelo solto, os olhos vermelhos, como se tivesse chorado recentemente. Atrás dela, Júlia apareceu ainda de pijama, os olhos arregalados de surpresa. Sol! A menina gritou, correndo para abraçar o cachorro molhado. Roberto o colocou no chão e Sol lambeu o rosto de Júlia com entusiasmo, latindo de alegria por finalmente reencontrar sua amiga. Mariana olhou para Roberto, esperando que ele falasse. Havia mágoa em seus olhos, mas também uma abertura cautelosa, uma disposição de ouvir. Eu cometi um erro, Roberto começou, a voz quebrada pela emoção e pela chuva que escorria pelo rosto. Um erro terrível. Eu deixei o medo me controlar. Deixei que a dúvida destruísse algo que era verdadeiro e precioso. Mariana cruzou os braços, tentando manter uma distância emocional. Por que você está aqui, Roberto? Por que agora? Roberto engoliu em seco. Porque eu finalmente entendi. Minha irmã disse que eu estava tentando substituir o passado, mas ela estava errada. Eu não estou tentando substituir nada. Estou tentando continuar. Estou tentando viver de novo. E percebi que não posso fazer isso sozinho. Não quero fazer isso sozinho. Ele olhou para Júlia, que observava tudo segurando o Sol. E você? Ele disse, apontando para a menina. Você me ensinou que é possível guardar as pessoas que amamos no coração e ainda assim ter espaço para amar de novo. Que lembrar não significa ficar parado,
que honrar o passado não significa abrir mão do futuro. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Mariana. Roberto deu um passo à frente, mas ainda mantendo distância respeitosa. Eu te afastei porque tive medo de me machucar de novo, porque achei que se eu me permitisse amar vocês, estaria traindo a memória da Carolina. Mas estava errado, porque Carolina me amava, e quem ama quer que a pessoa seja feliz, não que fique presa em um túmulo de lembranças. Ele tirou do bolsinho o desenho que Júlia havia deixado no quarto. Eu encontrei isso hoje e percebi que você, ele olhou para Júlia, está mais certa do que qualquer. Adulto, família não é só sangue, é escolha, é presença, é amor. Mariana enxugou as lágrimas com as costas da mão. Roberto, eu não posso ser a Carolina para você, e Júlia não pode ser a filha que você perdeu. A gente é quem a gente é, com todas as nossas imperfeições, nossas limitações. Roberto balançou a cabeça com firmeza. Eu não quero que você seja a Carolina. Eu quero que você seja a Mariana. E eu não quero que Júlia seja uma substituição. Eu quero que ela seja exatamente quem ela é. Uma menina incrível que me ensinou a viver de novo. Vocês duas me salvaram sem nem perceber, e eu fui um idiota em deixar o medo destruir isso. Júlia largou o sol e correu para abraçar Roberto. Eu sabia que você ia voltar, ela disse, a voz abafada contra o peito dele. Eu disse para a mamãe que você ia voltar. Roberto abraçou a menina com força, sentindo as lágrimas correrem livremente agora. Desculpa, Júlia. Desculpa por ter sido tão covarde. Mariana observava a cena, lutando contra suas próprias emoções. Finalmente ela deu alguns passos à frente. A gente é de mundos diferentes, Roberto. Você é rico, eu sou uma mulher que limpa casas para sobreviver. As pessoas vão julgar. Sua irmã vai julgar. O mundo inteiro vai ter opinião sobre isso. Roberto largou Júlia e ficou de frente para Mariana. Deixa eles julgarem, ele disse com firmeza. Eu passei 7 anos me importando com o que não importa. Passei 7 anos vivendo pela metade. Você me ensinou, sem nem perceber, que a única coisa que importa de verdade é o que a gente sente. E eu sinto que quero tentar. Quero tentar construir algo novo com você. Quero tentar ser feliz de novo. Se você me der uma chance, eu prometo que vou fazer valer a pena. Mariana olhou para ele por um longo momento. Havia dúvida em seus olhos, mas também esperança. Finalmente, ela deu um pequeno sorriso. Você está pingando água no meu apartamento. Roberto olhou para baixo e viu a poça que havia se formado ao redor de seus pés. Ele riu, um som leve e aliviado. Desculpa, eu estava com pressa. Mariana balançou a cabeça, mas estava sorrindo. Entra logo, vou buscar uma toalha. Naquela noite, eles conversaram até o amanhecer. Sentados no sofá pequeno do apartamento simples, com Júlia dormindo abraçada a sol, em um colchonete no chão, Roberto e Mariana falaram sobre tudo. Sobre medos, sobre esperanças, sobre o que poderia ser. Eles não prometeram eternidade, porque ambos sabiam que a vida não dá garantias, mas prometeram tentar, prometeram estar presentes, prometeram escolher um ao outro todos os dias, mesmo quando fosse difícil. O Natal daquele ano foi completamente diferente. Pela primeira vez em 8 anos, Roberto não montou uma mesa para um. Ele foi até o apartamento simples de Mariana, levando o sol e uma sacola cheia de presentes. Júlia abriu cada um deles com o entusiasmo contagiante de sempre, e quando chegou ao último, um livro de histórias ilustrado, ela abraçou Roberto com tanta força que quase o derrubou. Eles comeram frango assado, arroz, farofa e salada de maionese, exatamente como Júlia havia prometido meses atrás. A mesa era pequena, a comida era simples, mas estava repleta de algo que havia faltado na vida de Roberto por tanto tempo: amor verdadeiro. No brinde, Roberto não ergueu a taça ao vazio. Ele a ergueu para Mariana, para Júlia, para Sol que dormia debaixo da mesa. Ao novo começo, ele disse, a voz firme e emocionada, a família que escolhemos. Mariana segurou a mão dele sobre a mesa e apertou com força. A família que escolhemos, ela repetiu. Os meses seguintes trouxeram mudanças significativas.
Mariana deixou o trabalho de limpeza e, com apoio financeiro de Roberto estruturado como um empréstimo que ela fazia questão de pagar, abriu uma pequena empresa de organização residencial, mantendo sua independência e dignidade. Ela não queria caridade, queria oportunidade, e Roberto respeitou isso completamente. Júlia passou a frequentar a mansão não como visitante, mas como parte da família. Ela ganhou um quarto próprio, que decorou com seus desenhos e brinquedos. Sol tinha finalmente a companhia constante que sempre quis. A casa voltou a ter vida, mas agora de forma permanente, sólida, real. Patrícia, inicialmente resistente, acabou reconhecendo a transformação no irmão. Em um almoço em família alguns meses depois, ela pediu desculpas a Mariana, admitindo que havia projetado seus próprios medos e preconceitos na situação. Eu estava errada, ela disse com sinceridade. Vocês são boas uma para a outra. E Júlia é uma bênção na vida do meu irmão. Um ano depois daquele Natal simples, em uma manhã de domingo ensolarada, Roberto levou Mariana e Júlia a um lugar que ele não visitava há muito tempo, o cemitério, onde Carolina descansava. Ele segurou a mão de Mariana enquanto caminhavam entre as lápides, Júlia alguns passos atrás, segurando um buquê de flores brancas. Quando chegaram ao túmulo, Roberto se ajoelhou e colocou a mão sobre a lápide fria. Carolina, ele disse em voz baixa, mas firme, eu quero te apresentar alguém. Na verdade, quero te apresentar duas pessoas muito especiais. Esta é Mariana e esta é Júlia. Elas me ajudaram a lembrar como viver de novo. Me ajudaram a entender que te amar não significa ficar parado no tempo. Júlia colocou as flores ao lado da lápide e ficou olhando para o nome gravado. Ela era importante para você, né? A menina perguntou suavemente. Roberto assentiu, as lágrimas escorrendo livremente. A mais importante. Ela me ensinou a amar, e graças a isso, eu consegui amar de novo. Mariana se ajoelhou ao lado dele e segurou sua mão. Obrigada por ter amado ele tão bem, ela sussurrou para a lápide. Por ter feito dele o homem que ele é. A gente vai cuidar dele agora, prometo. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, em silêncio respeitoso, antes de se levantarem e caminharem de volta para o carro. Roberto olhou para trás uma última vez e sentiu algo que não esperava. Paz. Não era o fim da saudade, não era o esquecimento. Era a aceitação de que é possível carregar o passado no coração e, ainda assim, caminhar em direção ao futuro. 2 anos depois daquele dia no hospital que mudou tudo, Roberto e Mariana se casaram em uma cerimônia pequena e íntima, apenas com pessoas próximas. Júlia foi a dama de honra, usando um vestido azul que ela mesma escolheu, e Sol foi o portador das alianças, com as argolas amarradas em uma fita no pescoço. Quando o juiz de paz perguntou se Roberto aceitava Mariana como esposa, ele respondeu com a voz firme e emocionada, aceito, de todo o coração. E quando beijou a noiva, com Júlia aplaudindo entusiasmada e Sol latindo de alegria, Roberto soube que havia finalmente completado a jornada. Não era uma jornada de esquecimento ou substituição, era uma jornada de transformação, de entender que o coração humano tem uma capacidade infinita de amar, que é possível honrar quem se foi e abraçar quem está presente, que lembrar e viver não são ações opostas, mas complementares. A mansão no Jardim Europa não era mais uma casa vazia. Era um lar repleto de risadas, bagunça, amor e vida. As árvores de Natal agora eram decoradas todos os anos por 3 pares de mãos. Os jantares não eram mais solitários e o silêncio havia dado lugar a conversas, músicas e brincadeiras. Roberto ainda guardava as cartas que havia escrito para Carolina, mas agora elas não eram mais testemunhas de um luto sem fim. Eram memórias de um amor que foi real e importante, mas que não precisava impedir novos amores de florescerem. Ele havia aprendido, da forma mais dolorosa e mais bonita possível, que a vida continua e que continuar não é traição, é coragem. Em uma noite qualquer, anos depois, Roberto estava sentado na sala vendo Júlia, agora adolescente, estudar para uma prova de matemática, enquanto Mariana lia um livro ao seu lado no sofá e Sol dormia aos seus pés, já velho e mais calmo.
Ele olhou ao redor para aquela cena comum e extraordinária ao mesmo tempo e sentiu uma gratidão profunda, porque ele havia aprendido que a felicidade não vem de grandes gestos ou momentos épicos. Vem dos detalhes, de uma criança fazendo perguntas sem filtro, de um cachorro lambendo seu rosto, de uma mulher segurando sua mão durante um filme, de uma casa que finalmente parece um lar. Roberto havia passado 7 anos acreditando que sua história havia terminado, mas na verdade ela estava apenas esperando para ser reescrita. E desta vez ele não estava escrevendo sozinho. Tinha companhia, tinha amor, tinha família. E isso ele finalmente compreendia. Era tudo o que realmente importava. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Roberto, Mariana e Júlia tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação, amor e recomeço, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Foi a coragem de Roberto em se permitir amar novamente? A sabedoria de Júlia? A força de Mariana? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos ensinam sobre perdas e recomeços, sobre a força do amor e a importância de escolher a felicidade. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções.